No vídeo 2 da nossa série sobre a liderança de Jesus no Evangelho de Marcos, nós vamos falar sobre autoridade e como a autoridade de Jesus era mais destacada do que o seu próprio poder. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir. Sei quem é você, o Santo de Deus." "Cale-se", repreendeu Jesus, "saia deste homem." Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. "Que ensinamento novo é esse?" perguntavam. "Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele." As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Isso está narrado em Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. O que diferenciava o ensino de Jesus e as ações de Jesus não era a efetividade do que ele fazia, mas era a autoridade que ele demonstrava. Jesus não titubeava em nenhum instante a respeito daquilo que ele tinha para ensinar e a respeito daquilo que ele tinha para fazer. Os demônios se submetiam a ele porque sabiam quem ele era. A autoridade não está relacionada com um embate de forças. Talvez o poder, sim. O poder ele pode ser questionado e pode ser embatido, mas a autoridade não. Um cavalo é imensamente mais forte do que um homem. E qualquer cavalo conseguiria derrubar qualquer homem e vencer qualquer homem se houvesse um combate de poder, de quem é mais poderoso. No entanto, por alguma razão, a autoridade do homem se impõe sobre o animal de forma que o animal o obedece. Isso é um exemplo aparentemente corriqueiro, mas demonstra a diferença entre poder e autoridade. E o que Jesus veio demonstrar era a autoridade do seu ensino e a autoridade necessária para fazer os seus milagres e para agir enquanto Messias, enquanto Filho de Deus. Não era somente uma questão de poder. É claro que Jesus tinha poder e que se fosse necessário um embate de poderes entre ele e talvez os demônios ou talvez os mestres da lei, se fosse um medir de forças, é óbvio que Jesus venceria porque o verdadeiro poder é concedido por Deus, não é? Mas Jesus agia mais por meio da autoridade do que por meio do poder. Ele demonstrava poder por causa da autoridade. E quando você vai refletir sobre da onde vinha a autoridade que Jesus tinha, da onde ele tinha obtido tamanha autoridade, a autoridade de Jesus decorria da obediência. Toda pessoa que lidera precisa saber o valor da obediência, da sua própria obediência, para enfim poder depois exercer a autoridade. Da onde vinha a autoridade de Jesus? Do fato dele ser obediente ao Pai em todas as coisas. Jesus era completamente obediente ao Pai e ele não veio para fazer sua própria obra, falar suas próprias palavras, nem mesmo os milagres de Jesus eram da vontade dele. Não, esses milagres eram concedidos pelo Pai como um sinal da autoridade que ele tinha para perdoar pecados, para expulsar demônios, para realizar curas e milagres e para pregar que o reino dos céus estava sendo estabelecido na autoridade dele. Ele era a autoridade do reino e essa autoridade do reino era submissa ao Pai. Esses que o Senhor tem chamado para cuidar de pessoas e para liderar pessoas, eles só podem fazer isso por meio da obediência. Quando eles obedecem, primeiramente a Deus, segundo, àquelas pessoas que Deus colocou acima deles. Na igreja, o acima não é uma questão de ser melhor, mas é uma questão de ter vindo antes e ter mais intimidade com o Senhor. Às vezes homens muito simples e ignorantes aos olhos do mundo são líderes sobre homens muito mais capacitados. Por quê? Porque a intimidade com Deus e a obediência a Deus é que determina a autoridade na igreja. Quanto mais alguém é obediente, quanto mais essa pessoa se curva diante do poder e da autoridade do Senhor e aprende a obedecer o Senhor, mais autoridade essa pessoa terá ao longo do tempo. E essa autoridade é concedida pelo próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo se move mais livremente
por meio daqueles que são obedientes. Não há nenhuma dúvida disso. Porque aquilo que o Senhor nos ensina, seja por meio da sua palavra escrita, seja por meio da inspiração do Espírito Santo, da presença do Consolador nos movendo e Ele nos ensina todas as coisas, se você obedece às ordens simples de Deus, às ordens menores de Deus, essas ordens vão sendo gradativamente ampliadas e você vai se tornando gradativamente alguém com missões mais especiais, missões maiores e mais destacadas, porque você aprendeu a obedecer no pouco. Aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Isso é um princípio de Deus, é um ensinamento de Jesus. Não há como questionar ou não há como refutar essa ordem estabelecida por Deus, a autoridade estabelecida por Deus, e a obediência é um princípio para que haja autoridade também. Nós precisamos aprender a obedecer de maneira simples, a obedecer às pessoas, a nos relacionar em obediência com as autoridades da nossa vida. Se você é jovem e ainda vive com seus pais, existe uma autoridade bem estabelecida, bem clara. Na igreja, se você tem pessoas acima de você como pastores ou líderes, é preciso que você se submeta com um coração simples, um coração obediente àqueles que Deus estabeleceu. E uma vez que você esteja submisso, o Espírito Santo vai te ensinando, pouco a pouco, a como liderar. Não há como ser um líder se você ainda não aprendeu a obedecer. Esse endemoniado narrado em Marcos 1 também se submeteu, porque ele sabia quem Jesus era. E quando ele foi ordenado, ele se calou e não falou mais nada. E o Espírito saiu da pessoa. E não foi preciso um show, não foi preciso nenhum ritual, não foi preciso nenhum tipo de ordem de exorcismo. Não, simplesmente com a autoridade de Jesus ele mandou cala e sair. E nunca mais ele voltou. Nós vemos que a autoridade de Jesus, decorrente da sua obediência ao Pai, era a fonte do poder que ele tinha e da capacidade que ele tinha. Que isso seja um desejo do nosso coração. Nós sejamos pessoas que obedecem a Deus e às lideranças, obedecem a Deus e às autoridades da nossa vida, para poder também aprender a exercer a autoridade e a servir as pessoas com essa autoridade que Deus tem nos concedido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de conferir na descrição outros assuntos que a gente está abordando nessa série. Se você puder, contribua com o nosso Patreon, tá? A gente abriu um Patreon para poder promover mais coisas nesse canal, e mais informações sobre isso estão no final do primeiro vídeo dessa série. Então vai lá e dá uma conferida se você ainda não viu o primeiro vídeo. Esse é o vídeo número 2. Um abraço, deixe o seu comentário e se tiver alguma dúvida, me escreva no e-mail que está aparecendo na tela. Até o próximo vídeo.